E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletromagnetismo que diz o seguinte: a figura mostra uma região onde existe um campo magnético uniforme, perpendicular à página e orientado para dentro da mesma. As linhas indicadas correspondem às trajetórias de três partículas, um elétron, um próton e um nêutron, lançadas a partir dos pontos 1, 2 e 3 para dentro dessa região. Considerando apenas a ação do campo magnético, pode-se afirmar que, e aí a gente tem então que definir qual é a carga e qual é a trajetória dessa carga. Essa questão ela faz referência ao segundo fenômeno do eletromagnetismo. Deixa eu escrever aqui, segundo fenômeno do eletromagnetismo. E o que trata esse segundo fenômeno? Ele diz que toda a carga elétrica em movimento dentro de campos magnéticos, elas recebem uma força, elas podem ficar sujeitas a uma força magnética. E nós temos uma equação que justamente nos ajuda a analisar essa situação. A força magnética em questão, que vai surgir sobre essa carga, depende do valor, do vetor campo magnético onde essa carga está inserida, depende do vetor velocidade onde dessa carga, depende do valor da carga e depende do seno, onde o seno é o seno do ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético. Então essa equação ela me ajuda a determinar a intensidade dessa força. E para saber o sentido dessa força, a gente usa uma coisa chamada regra do tapa. Regra do tapa. Serve para o seguinte: a partir do sentido do vetor campo e do vetor velocidade, a gente consegue determinar o sentido do vetor força. Mas uma coisa que a gente já pode se ligar aqui é o seguinte: para que uma carga ela sofra a ação de uma força, ela tem que estar dentro de um campo, ela tem que ter movimento e ela tem que ter o fator carga, Ela precisa ter um valor de carga. Nós já sabemos aqui que o nêutron ele não tem carga. A gente sabe que o nêutron, a quantidade de carga é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para o nêutron, como ele não tem carga, a força magnética sobre ele vai ser zero também. E como isso se reflete na questão? A gente tem que entender o seguinte, como a carga 1 ela sofre um desvio de trajetória para cima, pelo que a gente pode ver aqui, ela sofre um desvio para cima, isso indica para a gente que quando ela entra nesse campo, ela recebe a ação de uma força magnética inicialmente para cima. Então logo que ela entra aqui, logo que ela entra nesse campo, ela está indo para lá com o movimento dela, mas ela recebe uma força para cima, o que faz ela desviar. Já a carga 3, ela está entrando nesse sentido aqui, e quando ela entra nesse campo, ela recebe também uma força para cima, que faz com que ela desvie para cima. Ou seja, o fato de receber uma força magnética gera um desvio na trajetória da partícula. Agora tu olha a carga 2. A carga 2, quando ela entra no campo aqui, ela segue o seu movimento de forma retilínea. E isso é uma característica de força resultante igual a zero. Então a gente já pode concluir que a partícula 2, ela com certeza é o nosso nêutron. Por quê? Justamente porque ela não tem carga, consequentemente não vai sofrer ação de forças magnéticas, porque precisa ter uma carga para isso acontecer, e consequentemente não vai sofrer nenhuma alteração na trajetória. Então, já de cara a gente pode fazer essa relação. E aí com isso a gente consegue excluir algumas alternativas. Por exemplo, alternativa A, o nêutron foi lançado do ponto 1. Não, o nêutron foi do ponto 2. B, o elétron foi lançado do 2, a gente não tem como saber ainda, e o nêutron foi lançado do 3. Não, o nêutron foi lançado do 2. C, próton foi lançado do 3 e o elétron do 2. Não, a gente sabe que o nêutron foi do 2. D, o nêutron foi lançado do 2, sim, e o elétron foi lançado do 3, aí a gente não tem como saber. E o E, o elétron foi lançado do ponto 3 e o nêutron do ponto 1. E com isso a gente já conseguia chegar na resposta certa da questão, alternativa D, sem precisar aplicar nenhuma regra, né? Sem precisar aplicar a regra do tapa ou alguma coisa do tipo.
Então, por exclusão mesmo, a gente conseguia chegar na resposta da alternativa D. Porém, para ficar mais completa, eu vou explicar para vocês como é que funciona a regra do tapa. De forma bem simples, vamos entender o seguinte. Tu vai pegar a tua mão direita e a regra do tapa vai ser da seguinte maneira. Tu vai posicionar a tua mão direita de maneira a alinhar ela da seguinte forma. O dedão ele vai apontar para onde está indo o sentido da carga, né? Para onde é o vetor velocidade. Então, o sentido da velocidade do movimento da carga. Agora, os outros dedos que estão apontando para uma outra direção aqui, ó, esses outros dedos, eles vão indicar para a gente qual é o sentido do campo. Deixa eu duplicar aqui. Então, tu vai apontar esses outros dedos para onde o campo magnético está apontando. Então, esses outros dedos indicam o B, né, o sentido do campo magnético. E o sentido da força vai ser perpendicular a esses dois vetores. O sentido da força depende do tipo de partícula que a gente tem. Sentido da força. Sor, como assim o tipo de partícula? Se essa partícula tiver uma carga positiva, tu vai utilizar o sentido da palma. Como assim? Vai apontar para onde a tua palma está apontando. Agora, se a tua partícula tiver uma carga negativa, aí tu vai usar o dorso da tua mão, que o dorso é a parte de trás da mão, né? Parte oposta à palma. Só antes de mostrar a aplicação, vamos lembrar o seguinte, a questão me falou aqui que a gente tem um campo que ele é perpendicular ao plano da página orientado para dentro da mesma. O que isso significa? A gente está tendo uma visão onde eu vou mudar aqui a perspectiva. Imagina que a folha onde está essa questão é essa linha azul que eu estou fazendo aqui, né? A folha, ou a tela do teu celular, ou a tela do teu tablet, enfim, né? O lugar onde tu está olhando essa questão. Quando a questão diz que ela é perpendicular orientada para dentro da mesma, inclusive essa simbologia aqui, ó, representa isso, esse pontinho com X, essa bolinha com X representa entrando, significa que o campo magnético que a gente tem, ele está indo na direção, deixa eu botar aqui mais uma, ele está indo na direção dessa folha. Então, quando a gente diz entrando, ó, imagina que os vetores que representam o campo magnético estão entrando no plano dessa folha, indo na direção, as flechinhas estão apontando para ele. E aí, quando tu for aplicar a regra da mão direita, os teus dedos eles vão apontar justamente para onde essas linhas estão apontando. Os teus dedos, deixa eu botar para baixo isso aqui, ó, eles vão apontar nessa direção. E aí, se a carga estiver indo para a direita ou para a esquerda, tu vai apontar com o dedão. A ideia seria mais ou menos essa. Só que a visão que tu está tendo de toda essa figura aqui, é uma visão de cima, é como se tu tivesse posicionado aqui em cima, ó, olhando toda a situação. E aí é o que a gente tem na figura da questão. Então, como é que tu posicionaria a tua mão nessa figura, ó? Por exemplo, na figura da carga número 1, ali na parte da carga número 1, o teu dedão tem que apontar para a direita. E os teus dedos têm que apontar na direção da tela ou da folha que tu está analisando. Então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouco, ó. Algo mais ou menos assim, ó. O dedão apontando para onde está indo a carga e os dedos apontando para dentro na direção da folha. E aí tu percebe que justamente a tua palma ela vai estar apontando na direção da força que a gente já tinha determinado ali, ó, de acordo com o desvio da carga, né? Tua palma está apontando para cima. O que isso indica? Indica que a partícula em questão é uma partícula positiva. Então, aqui nós temos o nosso próton na trajetória número 1. Já na 3, como é que vai ficar? Na 3, tu vai posicionar a tua mão agora assim, ó. Só, mas por que assim? Porque os dedos continuam entrando no plano da página. O dedão vai indicar o sentido da partícula. O dedão está apontando para onde a partícula está indo, que nós sabemos que é para a esquerda. E tu percebe que a força que nós desenhamos, baseado na trajetória, ela é para cima. Deixa eu apagar aqui. Ela é para cima,
Só que nesse caso agora para cima estaria na parte de trás da mão, nas costas da mão, né, que é o dorso. Ou seja, nesse caso a partícula tem que ser negativa. Aqui nós temos o elétron. E aí na alternativa D diz exatamente isso. O nêutron foi lançado do ponto 2, que a gente já tinha definido, e o elétron foi lançado do ponto 3, ficando o próton no ponto 1. Então a resposta certa para essa questão é realmente a alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.